Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações. Não esquece também de deixar aquele like. Combinado? Quero falar agora sobre Dodô, lateral esquerdo do São Paulo. Ele pode pintar no tricolor? Vale a lembrança de que o São Paulo busca um lateral desde a saída do Caio Paulista, que preferiu jogar no Palmeiras em vez de ficar no São Paulo. O Dodô está fora dos planos do Santos, seria um investimento barato. O São Paulo só precisaria arcar com os salários. O nome foi sugerido ao tricolor alguns dias atrás, antes de o Dorival Júnior assumir a seleção brasileira. Na oportunidade, o Dorival havia recusado o nome do Dodô. Com a saída do técnico para a seleção e a chegada do Carpini, vai haver uma nova sugestão nessa semana, nessa semana que está por começar. Se o Carpini topar, o São Paulo pode avançar nas tratativas. Jogador de 31 anos de idade, ganha na casa dos R$400 mil por mês. Na temporada passada pelo Santos foram 18 jogos e uma assistência. Antes havia passado por Cruzeiro e Atlético Mineiro. Queria saber de você, o Dodô interessa, cabe no São Paulo ou no seu time do coração? Use espaço para comentários e avalie, beleza? A gente pode falar de estreia de Thiago Carpini com vitória, não oficial, mas no jogo treino hoje do São Paulo, com o São Bernardo, vitória por 3-1. Chegou, foi apresentado ao elenco e já botou já escalando. Já escalou, já olhou que ia jogar, e é um 3-1. É claro que é ritmo de preparação. A gente vai começando a ver o que vai ser esse trabalho aí do Thiago Carpini. Treinador novo, né? Mais novo que Alex e Paulo Nunes, com certeza. Tem 39 anos. Novo que não. Aí o Carpini. Ô, Carpini, palavras aí, depois desse jogo treino, essa primeira experiência como treinador do São Paulo. Importante, hoje foi tudo muito rápido, né? Muita coisa para entender de todos os departamentos do clube. Eu acho que fica fácil de entender porque as coisas funcionam com muita clareza, então é a gente se ambientar, né? Se atualizar o máximo de informações. Então o papo com os atletas acabou sendo muito rápido, mas foi muito proveitoso, né? Importante esse primeiro contato. E agora nós temos aí uma semana aberta a partir de segunda-feira para a gente poder se conhecer um pouco mais. Acho que a atividade de hoje já era meio programado para que todos participassem, visando mais o volume de carga, a situação de pré-temporada e não propriamente do jogo em específico. Então, para todos esses fatores aí, acho que foi de fundamental importância uma semana que eles fecham, que agora nós fechamos, né, bem trabalhada e bem proveitosa. Tá aí o Carpini, né, falando, é praticamente protocolar, né? O papo foi proveitoso, teve pouquíssimo tempo ainda desse encontro inicial com o grupo do São Paulo. Dá pra gente começar a falar desse São Paulo que está sendo montado, né, Alex? Que a gente porta, por exemplo, a escalação que o Carpini levou a campo na primeira etapa aí da atividade contra o São Bernardo, com o Rafael no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Ferrarese e Wellington, lateral esquerda. A gente vai começar a ver uma lateral esquerda que não tem mais Caio Paulista, então provavelmente o Wellington vai ser esse nome forte até o momento da lateral esquerda do São Paulo. O Luiz Gustavo, reforço, né, ainda no planejamento do Dorival, usado ali como titular no início da atividade, com o Pablo Maia, o Wellington Rato, que terminou a carreira o Carpini jogando com o Rato, né, lá na Caldense, o Lucas e o Galopo voltando, né? A gente ficou sem ver o Galopo um tempo da temporada passada, o Juan no comando de ataque. Aí no segundo tempo, na segunda parte da atividade, entrou o Caleri, o Luciano com o Ferreira, que é outro, né, outra novidade aí do São Paulo para a temporada, e o São Paulo começa a se armar rapidamente, né? Não é nada, é um primeiro esboço só do Carpini, que ainda não conta com o Rafinha, que ainda não conta com o Arboleda, o Michel Araújo, que estão na atividade de carga, o próprio Nestor, cara, que hoje teve o contato com o Thiago Carpini, ainda está se recuperando e voltando de lesão. Então é o início do trabalho, é muito mais do que a gente fala de expectativa, que a gente espera pra frente, do que foi o jogo treino de fato, né, Alex? Tá otimista, cara, com o Thiago Carpini? A gente tem falado, sim, porque ele tem gerado essa expectativa na gente, na verdade. Por isso foi procurado pelo São Paulo, já tinha sido, né, procurado por Cruzeiro, enfim, né? Santos também, né? Santos também. Esse início, é lógico que ele chega, né, Paulo? Aquela primeira conversa de apresentação, ele fez tudo o jogo treino em cima do planejamento que já estava sendo feito. E começou, naturalmente, algumas informações, né? Mostrando naturalmente quem ele é, mas na quantificação de carga, quem jogou, como jogou, também é muito em cima daquilo que não só o planejamento que o Dorival vinha fazendo, mas até por uma condição física que esses atletas se reapresentaram. É apenas um primeiro jogo, vai começando de novo dar ritmo para o Galopo e para outros que terminaram a temporada um pouco mais lesionado. Quem chegou agora, a gente pode falar, também acabando de se conhecer, e você já vê ele chamando um ou outro de canto, poder ter uma conversa, mas sem nenhum tipo de treinamento. É óbvio que ainda não tem
condição de um treinador humanamente falar assim, tem algo de dedo ali. Porém, já é uma estreia num jogo, essa comunicação logo de cara tem que ser bem correta, porque é o que vai dar seguimento depois. A gente está sempre numa expectativa grande para ver São Paulo remontado e com o Carpini agora. É tão inicial, né, Paulinho? Porque hoje, antes da atividade, o Carpini estava em contato exatamente com a equipe ainda do Dorival, né? O Lucas Silvestre, filho do Dorival, junto com o Pedro, que eram os auxiliares do Dorival no São Paulo, trabalharam até sexta-feira para fazer essa transição da melhor forma possível. O Dorival sai de forma super amigável do São Paulo, que entende, né, ele ter aceitado a seleção brasileira. Então, essa transição foi feita de forma gradual, mas ainda houve esse papo, né, essa comunicação de planejamento, dessa parte física, que vai ser um tema do São Paulo na temporada. O São Paulo sofreu muito com o departamento médico ano passado, né, Paulo? A gente tem hora que a gente falava que tinham 13, 14 jogadores e o Dorival sofrendo para arrumar o time desde abril. Então essa parte física vai acompanhar o Thiago Carpini nesse início de trabalho. E melhor ainda que ele está começando, né? O processo todo. Lógico, desde da representação ele não estava, mas perdeu poucos dias. E é normal, é natural que ele comece, né? Na minha opinião, comece que alguns jogadores que não estavam sendo titulares na equipe que acabou a temporada. Se a gente for pensar bem, Calleri estava fora, Alisson estava fora. O próprio Nestor estava fora. O próprio Nestor estava fora. Então, assim, você vê aí um esboço da base do time. Né? Você tem 2 meias, um jogador de construção, um atacante. Outros jogadores que o Alex sabe muito bem disso, quando você começa a fazer os primeiros trabalhos, alguns jogadores sentem mais, né? Jogadores sentem a coxa, sentem o cansaço, o desgaste, são mais poupados, né? Hoje o futebol, você já começa a trabalhar muito com a bola. Antes você demorava demais a trabalhar com a bola. Agora, uma questão que me agrada muito é essa chegada do Carpini. Eu acho que é um treinador que tem uma capacidade incrível de diálogo. Eu acho que no futebol brasileiro a gente está precisando muito, principalmente treinadores aqui no futebol brasileiro, com essa capacidade de entender o jogador, de entender o atleta, de trabalhar em cima daquilo que o atleta pode render, que pode entregar, mas acima de tudo, um cara que tem uma capacidade, né, um estudo, né, e consegue colocar esse estudo pro atleta. Porque tem muita gente que tem conteúdo, mas não consegue transmitir esse conteúdo. E ele já demonstrou que consegue, que trabalha em cima daquilo que ele pensa, tem um DNA dele, e eu acho que tem de tudo para dar certo aí nesse time do Palmeiras, do São Paulo, porque é um treinador que entende, já jogou contra o São Paulo, conhece as características desses jogadores. Já eliminou o São Paulo. Exato. Né? Eliminou o São Paulo com Água Santa no Paulista do ano passado. Pra quem aí tá na curiosidade, tudo do São Paulo, tá ligado? Agora, fim de semana é complicado, né? Então, o cara não ligou televisão hora nenhuma. Tá vendo que só troca de passe? Os gols foram do Galopo, do Wellington Rato, do Juan. A galera que gosta de começar a ver quem tá, né, iniciando a temporada bem. E eu tava aberto aqui, Alex, pra ver uma escalação ideal. Eu, pelo menos, não acho que hoje no futebol brasileiro, futebol mundial, não existe mais time titular, né? O cara não tem do 1 a 11 apenas. Eu discordo um pouquinho disso. Você acha que existe titular? Não, eu acho que existe um ideal. Titular não, mas o Alex vai me entender o que eu vou falar. E é claro que os jogadores hoje entendem melhor isso. Entendem melhor. Só que o jogador de futebol, ele não é bobo. Ele sabe quando o jogo é a vera, quando aquele jogo é importante, é aquele time que vai entrar. Quando ele não tá nessa escalação, ele pode falar assim, realmente eu sou um cara importante na equipe, mas eu não sou titular. É aquilo que a gente falou, né, Paulo? Isso é conversado. Por exemplo, uma hipotética final de Libertadores pro São Paulo, o time que entrar como titular é o time ideal na cabeça do Carpini. Os jogos importantes, você pode ter certeza. Só que principalmente o time ele pode mudar um pouco. Isso, tirar um ou dois. Porque é um cara de rendimento, não vou nem colocar questão de lesão. Se o Dorival ele tivesse seguido, ele já viu esse time, né? Ele tá ali trabalhando o tempo todo. O Carpini ainda vai ter um tempo para ele ver com as ideias dele como que essa engrenagem vai funcionar. Mas é lógico que você vai ter sempre ali 80%, 90% pelo menos de um time. Eu tava vendo, Alex, lá no GE, estão fazendo aquele você escala para o torcedor do São Paulo começar a temporada com esses reforços que chegaram, os jogadores estão voltando de departamento médico. E a montagem da galera, a galera não tá nem com quem vai marcar, né? Rafael no gol, Rafinha e o Wellington nas laterais, com o Ferrarese e o Arboleda fazendo a dupla de zaga. E aí do meio pra frente, tirando o Pablo Maia, boa sorte, meu velho. Segura o piano. Porque depois do Pablo Maia, que é um cara que tem um pouco mais de pegada no meio campo, Bobadilla, Rames Rodrigues, Lucas Moura, Ferreirinha e o Calleri. Acho muito difícil que a gente veja uma formação do time dessa forma, né? Com tanto jogador
que participa mais do terço ofensivo do que do sistema defensivo. Acho que o Luiz Gustavo é uma peça interessante, o próprio Alisson foi um jogador super interessante. Importantíssimo na temporada passada. E vai seguir sendo, né? Vai ser. Essa formação é difícil, né, cara? Essa formação é difícil, porém, se a gente for colocar dentro do campo, o que pode fazer para todos, de repente, estarem melhor acomodados? Se eu coloco, lógico, um Lucas um pouco mais para uma beirada, o Rames por dentro e o Ferreirinha, que tem saúde para correr, com o Bobadilha junto com o Pablo Maia, você fala assim, pô, parece uma loucura. De repente não, porque o Fluminense a gente viu ele jogando com o Ganso de segundo volante, mas ele tem a característica de domínio de jogo. Então, aí você fala assim, não é só colocar esses jogadores ali que eles vão ter o domínio de jogo. Seria maravilhoso. Colocar essa meias, né? Pode ser que algum jogo sim, mas ao mesmo tempo é óbvio que vai sacrificar alguns deles. Mas Bobadilha, Ferreirinha e Lucas, queira ou não, eles estando bem preparados, com o Caleri, que ajuda muito também nesse sentido, não fica tão absurdo não, mas não acredito que para um ano competitivo esse time jogaria um exemplo 50% que se fosse dos jogos. Né? Porque daí realmente fica sobrecarregado. Mas alguns jogos pode sim. Pode ser? Pode, alguns jogos. Tomara que aconteça pra gente ver. Pra Seria gente bom, é melhor cara. ainda, né? Seria bom, porque é uma escalação que a gente aqui... É porque essa escalação aqui, ver. Igor, que eles fazem, a gente pode fazer aqui de fora, a gente não acompanha o dia a dia. Né? E eles têm a noção de o porquê que colocou e o porquê que não. Né? Esse negócio de que o campo ele mostra, é o campo que mostra quem vai ser titular. E às vezes você tem time que você tem 12, 13, 15 titulares. Melhor ainda, na verdade. Mas é só o campo que vai mostrar. Novo técnico já está na capital paulista e causando um misto de emoções nos tricolores. Vamos ver. Fotos com antigos conhecidos, mas a verdade é que essa galera já estava esperando por uma cara nova. Eu acho que o Carpini é um cara que vem para somar. Eu acho que é um cara com sangue novo, com uma energia nova. Eu conheci ele por causa do Água Santa, que eliminou a gente no Paulistão. Eu espero que ele faça um bom trabalho, né? Mas eu quero esperar para ver certinho. Quando anunciou o nome dele, como é que você se sentiu ali? Eu fiquei muito feliz, fiquei eufórico. Por causa que eu tava vendo as especulações, todos os nomes eram o que mais me agradava. Aos 39 anos, o Thiago Carpini é um dos treinadores mais jovens entre todos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. São cerca de 4 anos nessa função e já chega o principal capítulo dessa curta caminhada até agora. Aqui no CT da Barra Funda estava cheio de gente esperando pelo treinador, mas o primeiro passo dele como novo comandante do São Paulo aconteceu lá no aeroporto. Era pouco depois das 3 horas da tarde. As portas de São Paulo se abriram e Thiago Carpini desembarcou, vindo de Caxias do Sul. O fato de ser lembrado por uma equipe tão gigante já me deixou muito lisonjeado, é um reconhecimento do meu trabalho. Nós todos profissionais, cada um na sua área, a gente se prepara para essas oportunidades. Espero que eu possa, juntamente com toda essa staff que eu vou encontrar muito bem preparada, um grupo vitorioso corresponder à altura. A bagagem veio cheia da expectativa dos São Paulinos que fizeram marcação cerrada para a sequência de fotos no aeroporto. Me preparei para esse momento e até a oportunidade chegar, agora nós vamos saber, né, a real situação de tudo que se passa internamente dentro do clube, mas o fato é que eu estou muito feliz e uma expectativa muito grande. Boa sorte, professor. O nosso tricolor te aguarda. O Ângelo garantiu a selfie e acompanhou o professor no mesmo voo. Estou trabalhando em Caxias, aí entrei na sala de embarque e dei de cara com o homem, né? A gente quer ganhar a Libertadores, avisei ele falou que também quer. A cobrança, o sarrafo é um pouco mais alto, mas a gente sabe, é um São Paulo, é muito gigante, então a gente espera que a gente tenha sabedoria de direcionamento em todas as situações para poder corresponder toda essa expectativa gerada. 2024 do São Paulo começa agora, com um comandante que mal chegou e precisa manter essa aeronave em voos tranquilos. E que desafio de Thiago Carpini, 39 anos, há um ano atrás estava no Água Santa disputando o Paulistão, teve essa oportunidade enorme no Juventude, onde pegou um Juventude mal na Série B, conseguiu o acesso e agora tem a oportunidade da sua carreira de comandar um São Paulo somente numa Libertadores da América, hein? O futebol é muito doido, né? Essa que é a verdade. A gente fala às vezes do lado negativo, né? Quer dizer, nem sei se é positivo, deve só o tempo dirá. Mas muitas vezes dá oportunidades maravilhosas também, né? É isso, o Carpini estava jogando outro dia. E aí virou técnico, né? Enfim, estava treinando Água Santa ano passado, um ano depois o cara está na Libertadores com São Paulo, né? Eu acho que é o time, assim, claro que agora
Flamengo está chegando direto, campeão, Palmeiras também, mas acho que ao longo da história da competição, o time mais representativo do Brasil na competição é o São Paulo. Se você pensar assim, América do Sul... o São Paulo é sinônimo de Libertadores. Assim, né? Sim, é absurda a mudança na carreira dele, mas muito legal, oportunidade da gente, de repente, ver surgir aí um grande técnico do futebol brasileiro, mas é uma aposta do São Paulo. Subiu vários degraus com um passo só. Mas tem ao lado dele Muricy também, né? Nessa empreitada, que pra mim é peça fundamental para que o Carpini dê certo no São Paulo. Sim, e o Carpini, pelo Água Santa, ele eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista ano passado. E depois ele pega o Juventude estava muito mal na Série B, né? Não é que ele pegou o time lá em cima e só... Na zona de rebaixamento. Foi o trabalho dele que levou o Juventude a subir. E ele quase foi pro Santos, né? Teve uma conversa ali dele pro Santos e tal, acabou não dando certo, mas... Também tem isso, né? Ele quase foi dirigir um time na Série B e agora ele vai dirigir um time na Libertadores. Também é o pequenos detalhes ali tem grandes... Eu vi um meme na internet brincando, decisão do Ancelotti aqui de renovar, aí vai derrubando vários bloquinhos, aí o último bloquinho é Carpini no São Paulo. E agora... Na verdade, agora... Já é Roger Machado no Juventude, isso. Veja só, né? Que dominó é esse, gente? Agora... Não, tomara que o São Paulo tenha paciência e dê... Aparentemente, elenco ele vai ter bastante, né? Vai ter muita... Enfim, tomara que ele possa fazer o trabalho dele, né? Porque o São Paulo, em anos recentes, foi uma máquina de moer técnicos, né? Não estou dizendo nem dessa diretoria, estou falando do São Paulo como clube mesmo. Tomara que o Carpini possa ficar bastante tempo. E o Carpini que chega para esse enorme desafio, ele que é um treinador que joga de maneira ofensiva, né? Porque geralmente se imagina de um treinador jovem que veio da Série B, um cara então defensivo, o Juventude sofria poucos gols, era muito bem defensivamente, mas era um time que gostava de atacar, com compactação, construindo o jogo, né? Tem a ver com o São Paulo, antes com o Dorival, né? Dadas as devidas proporções, mas era um time que também gostava de construir bastante suas jogadas. Não tem como ser diferente no São Paulo, que acabou de ganhar a Copa do Brasil e vai jogar a Copa Libertadores. Se ele não tem como o São Paulo jogar para especular na Libertadores, em casa, a torcida com saudade de jogar Libertadores, vai ser todo jogo 60 mil pessoas no Morumbi, não tem como ser diferente. Eu acho difícil comparar, eu sei que é o mesmo treinador, mas ele é uma realidade completamente diferente. De novo, ele está começando a carreira. A gente não tem informações suficientes para saber como vai ser o Carpini no São Paulo. Porque uma coisa é você dirigir o Juventude na Série B, uma coisa é você dirigir o Água Santa no Campeonato Paulista, outra coisa é você dirigir o São Paulo. A gente vai conhecer o que ele pensa de futebol mais um pouco agora, que é uma outra realidade. Não dá pra gente ver o que ele fez no Juventude e tentar transferir. É assim que ele joga, não é? Não dá. Não vai ser assim. A personalidade dele também, né? Porque temperatura e pressão no São Paulo, totalmente diferente. Totalmente diferente. A Série B é um campeonato que não tem nenhum time ofensivo. Muito ofensivo. Não tem. Simplesmente não tem. Vai ser você pega os últimos anos, eu comento Série B todo ano aqui no Sport TV. O Cruzeiro subiu com folga. Pega os resultados do Cruzeiro que subiu com folga. Era 1-0, 2-1. Não era super ofensivo. Porque é difícil de ter. O Bragantino, eu acho que foi o que mais se aproximou. Antes o Fortaleza do Rogério Ceni falava que era super ofensivo, mas não era também tão ofensivo assim. Então é a realidade daquele campeonato. Agora a gente vai ver ele no São Paulo, com esse elenco, enfim, jogando na Libertadores, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, é um técnico que mostrou ter potencial, só um início de carreira, uma aposta assim, até grande do São Paulo e arriscada, na minha opinião. Mas eu vejo valor nisso, acho interessante essa aposta, que pode dar muito certo, eu acho que sim. E se complicar as coisas no Paulista? Pois isso que a gente estava falando. Tomara que o São Paulo tenha convicção do que esteja fazendo e não queime um técnico tão novo, tão promissor em tão pouco tempo. Tomara que ele possa sobreviver a eventuais tropeços, né? Que talvez nunca aconteçam, talvez ele ganhe o Paulista. Sim. O time é ótimo. O time é muito bom, mas é por conta disso que eu vejo a presença do Muricy, principalmente no vestiário, fundamental, de uma equipe que tem jogadores de renome, né? Rafinha, Muricy, Milton Cruz, que está lá há muito tempo. São personalidades que podem contribuir nesse momento, porque é um desafio gigantesco aí do Carpini, que chega com todo esse caminhão que é o São Paulo, para ele conduzir num ano tão importante, com a expectativa da torcida de ganhar, de disputar uma Libertadores da América depois de tanto tempo, uma equipe como o São Paulo, que é copeira, né? 3 vezes. O São Paulo, na verdade, esses últimos anos, quando o São Paulo foi bem, foi em mata-mata.
com o Crespo ganhou, né, o Paulista, com o Diniz chegou aí na semifinal ali de Copa do Brasil, agora ganhou a Copa do Brasil com o Dorival, antes tinha ido para uma final de Sul-Americano com o Rogério Ceni, mas você pegar o desempenho em 38 rodadas ao longo do ano no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem ficado bem abaixo. A última vez que foi bem foi com o Fernando Diniz, que foi mandado embora, que todo mundo achava que ele tinha ido mal, porque chegou a ser primeiro e depois na reta foi final... vítima do próprio sucesso. Exatamente, no final acabou ali em terceiro, o São Paulo acabou o campeonato em quarto, depois que acabou demitindo o Fernando Diniz. Enfim, mas fora isso, briga na segunda página do Campeonato Brasileiro, é o comum, o São Paulo está ficando na segunda página. Então acho que esse que era o grande desafio do Dorival, que agora vai ser transferido para o Carpini. Só que ele tem, de repente, São Paulo como clube, e ele também pode levar para esse lado, continuar apostando no mata-mata. O São Paulo, como a gente já disse aqui, sinônimo de Libertadores, é visto pela América do Sul assim, mas principalmente pela sua torcida. Que o torcedor que mais gosta de Libertadores no Brasil é o torcedor são paulino. Tem nenhuma dúvida que assim, vai ser festas e festas no Morumbi a cada jogo da Libertadores. Na verdade, a torcida do São Paulo vem enchendo bastante nos últimos anos, né, em tudo quanto é campeonato. Então a Libertadores vai ter festa, que a torcida vai planejar fogos, alguma forma diferente de receber o time. Mas assim, o grande desafio dele, eu acho, é ter a constância maior no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso que o São Paulo precisa como clube nos últimos anos, porque mata-mata, beleza, chegou, legal, mas a gente sabe que mata-mata depende